Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que terá início às 20 horas. Então vamos aguardar um pouquinho, pegue aí um copinho com água para a gente fluir na vibração e vamos aguardar o horário. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Vamos aguardar aqui para o nosso Evangelho, que tem início às 20 horas. Pega um copinho com água para fluir durante a vibração. Boa noite, bem-vindos. Só tem mais alguns minutinhos, aí já vamos dar início no nosso Evangelho. Tô com a sensação que estou esquecendo alguma coisa, mas acho que não. Tá aqui meu Evangelho, tá aqui minhas anotações, estão aí vocês. Só me falem se o meu som está bom, porque agora eu estava olhando aqui, estava meio baixo, mas eu suspendi todo o som. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Boa noite, bem-vindos. Beleza, assim eu sei que estou com o som bom, porque às vezes eu acho que está um pouco baixinho. 2 minutinhos, já vamos começar aqui o nosso Evangelho. Boa noite, gente, bem-vindos. Obrigada, Arlete. Mais um minutinho, a gente já dá início ao nosso Evangelho no Lar. Muito boa noite, bem-vindos. Bom, gente, vamos lá. Chegou o nosso horário. Muito boa noite. Este é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre aqui pelo Face todas as quintas-feiras às 20 horas. Sempre tem alguém conversando com vocês aqui a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora vamos serenando os nossos pensamentos, nos desligando um pouco dos nossos problemas diários. Quem quiser pegar um copinho de água aí para fluir, ainda dá tempo. Vamos relaxando e nos ligando com a espiritualidade maior. E vamos saudando assim
nosso mentor individual, esse amigo tão querido que sempre nos acompanha, sempre nos protege. Saudemos a Dona Norma e a José de Arimateia, a fundadora e o mentor da Seara da Paz. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, junto com seus índios, caboclos e pretos velhos, nesse momento iniciam a limpeza em nossos lares. Com tochas de fogo depurador, vão deixando todos os ambientes limpos, iluminados e perfumados, para que o nosso evangelho ocorra sem nenhuma intercorrência. Saudemos a Ricardo, Coração de Leão e a todas as fraternidades. Saudemos o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe de médicos, enfermeiros, samaritanos e socorristas do espaço. Saudemos a todos os irmãos que vão colaborar e prestar auxílio aqui nesse Evangelho da Noite. E vamos até Ismael, guia e protetor do nosso país. Vamos pedindo que ele nos deixe entrar em seus salões dourados para podermos usufruir de toda essa paz. E vamos até Mãe Maria, Mãezinha de Jesus, nossa doce mãezinha. De joelhos espiritualmente, vamos pedindo que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. E junto com ela vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem colocamos aos seus pés nossos mais íntimos pedidos nesse momento. E assim, junto de Mãe Maria e de Jesus, chegamos ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para abrir este Evangelho no lar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E vamos à nossa conversa de hoje a respeito do capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Neste capítulo, nós temos a salvação dos ricos, resguardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, a desigualdade das riquezas, na instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego das riquezas, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão das riquezas. Este capítulo aqui é um capítulo, vamos dizer assim, bem próximo do ser humano, né? Que diz respeito às nosso apego ao material. Vamos ler aqui um trechinho do começo, da salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará a outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Aqui embaixo, logo em seguida, a gente então encontra Jesus, né, conversando com um jovem que se aproximou e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Só quereis entrar na vida? Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falsos testemunhos, honrai vosso pai e vossa mãe, amai ao vosso próximo como a vós mesmo. E o jovem lhe respondeu: Guardei todos estes mandamentos desde minha juventude. O que me falta ainda? Lhe disse Jesus: Se quiser ser perfeito, ide, vendei tudo que tendes, dai aos pobres e tereis um tesouro no céu.
Depois vinde e venha me seguir. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos digo em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está em Mateus, em Lucas e em Marcos. Aqui tem que ser explicado uma coisa. Esta palavra camelo era usada também como uma corda muito grossa de amarrar as embarcações. Então, esse sentido aqui do camelo passar no buraco da agulha era desta corda muito grossa. Mas vamos aqui nas minhas anotações. Nenhum servo pode servir a dois senhores, como disse ali Jesus muito bem. Na visão politeísta de que para tudo havia um Deus, Mamon era considerado o Deus da riqueza, do dinheiro. Assim, quando se queria pedir algo relacionado aos bens materiais, né, em geral, o povo fazia sacrifícios em nome dele. Moisés estabeleceu um único Deus para o povo hebreu. Assim ficou a expressão mamon, significando em hebraico apenas riqueza, bens materiais. Quando Jesus nos diz que não podemos servir a Deus e aos bens materiais, ele quer dizer que nós não podemos viver simultaneamente deslumbrados pela matéria, comprometidos com a evolução do espírito. Isso não significa, contudo, que a gente não pode usufruir dos bens materiais por ser este um mal. Pelo contrário, necessário para a nossa vida material. Os recursos que nos são dados por empréstimos por Deus, inclusive o nosso corpo, né, também é emprestado por Ele, sejam eles bens materiais ou a inteligência, devem ser administrados pelo homem com justiça, assegurando o bem ao próximo e, por extensão, paz no nosso coração. Quando a gente utiliza esses recursos somente para satisfazer nossos desejos, nossa vaidade, nosso egoísmo, nos colocando em posição de destaque diante de nossos irmãos, ignorando as verdades espirituais, nós perdemos a nossa caminhada, retardando a nossa marcha para a evolução. Eu encontrei um texto que chama Jesus e as Posses de Joana de Ângeles, que tem um pedaço que diz assim: rico é todo aquele que doa, assim, espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente que não paralisa o crescimento da sociedade. Antes de tudo, amplia suas realizações. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente dos bens materiais, devendo prestar contas oportunamente dos valores que amealhou na terra, que lhes foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo aquilo que lhe chega e depois passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente com tudo quanto é temporário, em trânsito e que se dá o sabor eterno para sua espiritualização. Nos evangelhos aqui de Mateus, de Lucas, de Marcos, encontramos essa passagem que tem o jovem conversando com Jesus. E Jesus diz que ele tem que guardar ali os mandamentos. E ele diz que já guarda. E mesmo assim, então Jesus diz que ele deixe tudo e venha, venda tudo que tem, entregue a quem precisa e venha andar com ele. Então, esse jovem sai dali muito triste porque possuía muitos bens materiais e não estava decidido a se afastar do que era material, do que eram seus bens. Então, neste momento, Jesus fala que é difícil um rico passar
pelo... é mais fácil camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Por quê? Por causa de todas essas vicissitudes que o dinheiro pode nos trazer. Jesus, nesse diálogo com o jovem, ele nos ensina que a gente não pode ficar preso, apegado ao que é material. Porque isso é um grande, absoluto engano. Para o nosso progresso espiritual, é necessário que a gente faça um bom emprego dos bens que a gente conquistou ao longo da vida. Kardec examinou suficientemente essa questão da riqueza e deixou evidente o papel social que ela tem. Mas justamente por isso ela se torna, como dizem constantemente os espíritos superiores, uma prova bem perigosa para o espírito encarnado. Não podemos esquecer que a riqueza, tanto quanto a pobreza, são provas que nós mesmos escolhemos antes da nossa encarnação, né? E a gente escolhe muito mais e os irmãos lá nos aconselham a não exagerar nas provas, né? Que a gente quer a nossa evolução, mas a gente às vezes lá em cima escolhe coisas a mais. E quando a gente chega aqui, a gente reclama, a gente choruminga, arranca os cabelos, né? Porque a gente esquece que a gente vem aqui para estes acertos, dos quais os problemas nós mesmos arrumamos em encarnações anteriores, e esse é um deles, de passar por estes perrengues, vamos dizer assim, materiais, para a gente poder aprender muito. Acontece que quando a gente chega aqui na Terra encarnado, a matéria passa a ter um sentido importante demais para alguns. E para outros, como a gente costuma observar, nem tanto. Muitas vezes a gente vê pessoas desapegadas totalmente, que vivem muito bem com pouco, que não pedem nada a mais, e, ao contrário, algumas que fazem do material sua realização. Então, nós vivemos numa era do ter e não do ser. As pessoas precisam ter bens materiais para se sentir importantes, colocadas na sociedade, em destaque. Sabemos de várias histórias que compram coisas que não podem nem pagar, deixam de alimentar seus filhos e a si próprio para poder ter. E a gente sabe que não é isso que vai nos destacar. Não é esse caminho que Jesus aqui, em todo esse evangelho, vem nos colocar, né? Nossa reforma íntima é que vai nos destacar, mas não nesse sentido da terra de pôr acima de qualquer um. No nosso íntimo, né? Na nossa evolução espiritual. Deus experimenta o pobre, né? O dito pobre, pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao poder. Às vezes você conhece uma pessoa quando ela está no poder. Até ela não atingir o poder, você não sabe quem ela é. Quando ela se encontra com aquele bendito poder nas mãos, às vezes sucumbe e nem consegue administrar bem o sabor, né? De tanto tempo, vamos dizer assim, de trabalho, e chegou a um cargo bom, quando chega lá em cima no poder, se perde. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis, pois a miséria pode provocar revolta contra o Pai. E a riqueza é a prova mais arriscada ainda, né? Porque ela é um estímulo para todas as paixões. O orgulho, o egoísmo, a avareza, a ganância, que nos prendem à matéria e nos afastam de Deus. Kardec afirma que a prova da riqueza é a mais arriscada, é a mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que ela oferece, da fascinação que ela nos traz. É o supremo grau do orgulho. E ali o homem, muitas vezes,
fica preso nesse laço mais poderoso ligado à terra e desviando o pensamento a Deus. Aquele que se preocupa em ser antes de ter, valoriza a vida por tudo que ela oferece e coloca a sua felicidade em seu bem viver, tendo bens materiais ou não. Usufruir desses bens é uma maneira que a gente encontra de se prender a eles. Porque tem a parte de usufruir da maneira correta, sem ter o apego exagerado, e tem aquele apego que, se a pessoa não consegue o bem determinado, sucumbe, né? Eu encontrei também um texto aqui que chama-se Depois da Morte, e ele diz: é preciso que sejamos senhores da fortuna e não seus escravos, e que mostremos que não lhes somos superiores, desinteressados e generosos. Consagrar os recursos materiais à satisfação exclusiva da vaidade e dos sentidos é perder uma existência, criar por si mesmo vários obstáculos, né? A gente precisa desapegar das coisas materiais, aproveitá-las sim, mas não criar aquele vínculo eterno. A gente precisa doar o que a gente tem em excesso, o que a gente tem a mais. A gente precisa lembrar que não ter não é uma coisa tão ruim, não é o fim do mundo. A gente deve dar utilidade para as coisas colocadas em seus devidos lugares. Mais valor a gente tem que dar a Deus, nosso Pai. Para finalizar aqui, eu tenho uma mensagem do Emmanuel, mas antes eu fiz aqui uma anotação que eu quero conversar com vocês um pouquinho antes dessa mensagem. Aqui, achei. À medida que a gente vai aguçando o nosso olhar e a nossa audição, né? Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Não só escutar, a gente também vai se libertando dos nossos erros. A gente vai se transformando em novas pessoas, preocupadas em colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Que a gente tenha essa oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que a gente prega, tudo que a gente fala tão bonito, mas a gente tem que transformar em ação essas palavras. No Livro dos Espíritos tem aqui Santo Agostinho, que faz uma alusão a uma frase de Sócrates, um exercício que Santo Agostinho fazia. A frase de Sócrates é: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, todo final de dia, ele fazia uma avaliação daquilo que ele vivia naquele dia. Todos os dias ele interrogava a sua consciência sobre tudo que fizera aos outros e assim ele, com muita humildade e resiliência, procurava sanar os erros que tinha cometido naquele dia. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem aí não gosta de conforto, de boas coisas materiais, carros, viagens, casas, bens, dinheiro? Você acha que tudo isso foi te dado simplesmente para o seu benefício de usar aqui e só simplesmente? Você veio ao mundo sem nada e vai embora dele também sem nada material. Você não é proprietário de nada. Deus te deu com o propósito de você doar, ajudar o teu irmão. O que a gente vai levar deste mundo? Nada. Nem esse corpo é nosso, é emprestado. Então, Deus, a gente sabe que não ia incentivar a ganância, apego, acúmulo de riqueza, de objetos, nada. O plano que Ele tem para você é moldar o seu caráter. Você se doando, se entregando, praticando o bem, você vai vivendo o sonho que Deus idealizou para nós.
de ajudar a amar o nosso próximo como a gente mesmo, de praticar o desapego e não aquele desapego que a gente tira o que está no meio da nossa casa para nos sentir melhor. A gente fala, eu vou doar isso daqui porque eu não quero mais. Quando a gente fala de doação, a gente tem que pensar no seguinte: quem de nós quer tirar do seu armário o seu casaco predileto, aquele que a gente gosta mais? Essa é a doação verdadeira. Esta é a verdadeira caridade. Como aquela viúva na passagem bíblica que dá a sua moeda em favor de outros irmãos necessitados. A verdadeira caridade é dividir o pão que nós temos na mesa, e não o nosso supérfluo, e não o que nos está sobrando, que a gente não quer mais. Então a gente tem que pensar bastante nisso. A divisão que a gente faz das nossas riquezas, digamos assim, tem que ser feita de coração. Que seja um pacotinho de biscoito, de bolacha, mas feito de coração, feito por aquele irmão que a gente sabe que necessita. Muitas vezes nós vamos ter que dar o peixe para aquele irmão, para poder levantar ele. Depois nós vamos dar a vara para ensinar ele a pescar e seguir em frente. Então, quando aqui se fala dessa dificuldade do rico entrar no céu, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, aquela corda grossa, do que um rico entrar no reino dos céus, que se entenda bem que Jesus está dizendo que junto com estes bens materiais chegam muitas tentações. E nós, homens aqui, encarnados nesse planeta, somos bem materiais. Então que a gente saiba usar esse material que a gente conseguiu. Quem tem muito, quem tem pouco, de qualquer forma, mesmo você tendo pouco, você tem condição de auxiliar alguém e auxiliar esse irmão. E não podemos esquecer que o nosso auxílio muitas vezes não é só o material. Nós temos também a condição de fazer o auxílio espiritual, de uma boa palavra, de um bom dia, de atenção, de uma oração, né? Então vamos aqui ao texto do Emmanuel, que se chama Dinheiro e Serviço. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, não ignores que a providência divina criou também o dinheiro que se dispõe. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade sustentando reconforto, educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas do espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro no mundo social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida e parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou em papel, são somente de realização e alegria. E observa-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhes passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partilharem a caminhada, e estará em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra, por fonte viva do eterno bem. Então, olha, deem uma lida no capítulo, tirem vocês mesmos suas conclusões. Observem que este capítulo tem textos interessantes aqui. Tem o emprego das riquezas no Instrução dos Espíritos, tem coisas importantes, não só nesse capítulo, em todos eles.
Então, vamos agora pedindo aos nossos irmãos da luz que nos auxiliem na nossa vibração desta noite. Agradecidos que somos por tudo que recebemos, por tudo que temos. Vamos abrindo os nossos corações e sentindo sair dele uma luz que vai se direcionando ao alto e se juntando a outras, vai formando uma grande luminosidade. Vamos impregnando essa luz com os nossos melhores sentimentos e vamos vendo que a espiritualidade maior vai levar aonde ela seja necessária e de uso imediato. Vamos vendo essa luz em forma de vibração de amor, percorrendo todo o nosso planeta, a cada irmão necessitado. Vamos vendo essa luz chegando aos lugares mais distantes da Terra, envolvendo a cada irmão que precise dela, que ela lhe sirva como um bálsamo para o corpo e para a alma. Vamos vendo essa luz chegando no nosso Brasil, envolvendo o contorno geográfico do nosso país, envolvendo a cada irmão brasileiro. Vamos vendo essa luz indo aos hospitais, às casas de detenção, aos asilos, aos orfanatos e creches, envolvendo os karmas degradantes, a todas as instituições religiosas. Vamos vendo essa luz chegando aos irmãos que não têm um teto sobre a cabeça, que moram nas ruas. Vamos vendo essa luz chegando aos lares desajustados da terra. Vamos levando essa luz a todos que viajam por terra, por ar e por mar. Vamos levando essa luz por todos que estão partindo para a pátria espiritual neste momento e a todos que estão abrindo os olhos neste mundo. Vamos levando essa luz a envolver a todos os nomes que se encontram nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, nas caixinhas de intenções da Seara, nos comentários aqui do Face mesmo do Evangelho do Lar. E todos aqueles que gostaríamos que recebessem nesse momento, vamos trazendo para perto de nós e envolvendo a todos eles com essa luz divina. Que essa luz vá também à nossa seara, envolvendo sua diretoria, seus trabalhadores, seus assistidos e todos os irmãos amigos daquela casa que de alguma forma nos auxiliam. Agora vamos pedindo licença e trazendo essa luz até nós. Vamos levando ela aos nossos lares, como se Jesus entrasse pela porta da frente, iluminando a tudo e a todos que ali se encontram, deixando em suas camas um lençol tênue de boas vibrações e energias salutares. Vamos levando esta luz aos nossos ambientes de trabalho, envolvendo a tudo e a todos que lá se encontram, principalmente aqueles que mais necessitam, para que tudo se harmonize, que seja alcançado o equilíbrio e a paz necessária, para que todos consigam seu desenvolvimento. Vamos pedindo que nesse momento, em nossa aguinha, seja colocado o remedinho que a gente necessita. Voltando os nossos pensamentos a nosso irmão maior, a Jesus, colocamos em seus pés os nossos mais íntimos pedidos. Mas temos que nos lembrar sempre que cada um receberá conforme o seu merecimento e nunca nos esquecendo que sempre se faça a vontade do Pai e não a nossa. E vamos encerrando este Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai,
por esta oportunidade da nossa encarnação. Agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, por seu Evangelho bendito, um livro de norma e conduta, que podemos sempre ali ler, tentar praticar tudo aquilo que Ele nos deixou. Agradecemos a Mãe Maria por sempre nos amparar nas horas difíceis. Agradecemos a Ismael, que deu proteção e dá sempre ao nosso povo e ao nosso país, aos nossos dirigentes, clareando o mental de todos aqui na nossa pátria. Agradecemos a toda a espiritualidade que se fez presente aqui neste Evangelho. Agradecemos a todas as fraternidades, a Ricardo Coração de Leão, a todos aqueles que nos auxiliaram. Agradecemos as equipes de higienização e limpeza. Agradecemos a Dona Norma e a José de Arimateia por permitir que as portas daquela bendita casa Seara da Paz esteja sempre aberta a receber quem necessita. Agradecemos nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e nos protege. Agradecemos a todos. E assim vamos encerrando o nosso Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, Pai. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, depois desse encerramento tão gostoso, nos ligando à espiritualidade maior, às palavras importantes de Jesus, nós temos que lembrar a todos que vai ocorrer na Seara neste próximo sábado a votação da nova diretoria da casa. Então aguardamos lá os nossos associados, né? E é bom falar sobre isso e lembrando que qualquer pessoa que queira ser associada da Seara faz sua contribuição mensal no valor que bem determinar, no dia que bem determinar, auxilia a nossa casa e a gente fica feliz, a gente agradece. Vocês sabem que a Seara da Paz mudou seu endereço, agora ela fica na Rua Alsácia 359, no Jardim Aeroporto mesmo. Apareça por lá, venha conhecer a nossa nova sede, estamos de braços abertos a receber a todos. Já sabem que o nosso trabalho presencial é nas quintas-feiras, às 14 horas e às 20 horas. E o nosso passe assistencial, que é online, é só solicitar o nosso link e você pode participar. É um passe que vem diretamente do alto e vem de encontro com as nossas necessidades. Eu acho que no mais é isso, não tenho mais nenhum aviso. Muito boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!